fiéis, daqueles que, eu não vou dizer fiéis, mas dos seus discípulos, aqueles que, assim, ele tinha como entendimento que estavam conduzindo a igreja lá em Corintos. E a carta já começa assim, né? Dizendo e justificando quem era Paulo. Paulo não precisava justificar numa carta. Aqui nós temos uma carta escrita há 5 anos depois da primeira carta, que foi Tessalonicenses, né? Nós lemos Tessalonicenses, Gálatas, e aqui nos dá uma noção histórica que essa carta foi escrita em 55 depois de Cristo. A carta de Gálatas foi escrita 50 depois de Cristo. E aqui nós vemos ele se apresentando, e é uma carta, eu até considero um pouco autobiográfica, porque ele começa a falar muito dele nessa carta, justificando quem era ele, de onde ele veio, o que ele fazia, por que ele assim o fez, até para nós entendermos como era Paulo nessas comunidades. Então, assim, essa carta dá para dar uma visão muito ampla de como era esse homem. E até nos vídeos que eu coloquei ontem no grupo, determinado momento até mostra a sua dificuldade, muitas vezes, em falar, né? Que ele até usa assim, minha voz, minha mensagem, minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi deste modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estava entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o ministério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo de tudo. É um Paulo dizendo que ele conseguia ter, talvez, algo que esses sofistas, esses grandes oradores, o que nós vemos atualmente, os grandes profetas, os grandes coaches, os grandes líderes que têm o poder da retórica e apenas o poder da retórica, né? Que a gente não consegue ver nada além do que o discurso. E ele, aqui trazendo que ele conseguia permear e passar por essas classes. E ele era uma pessoa culta, mas ele se fazia dessa forma para ser entendido. Porque de nada adianta ele se tornar culto ou ele se dizer culto, uma vez que a mensagem não fosse passada. De que adianta ele ao considerar, pô, Paulo é super inteligente, Paulo conhece demais da palavra, mas não consegue expressar, não consegue se fazer entendível, né? E aí eu vou voltar para a carta e ele começa a explicar para nós que estamos lendo o que estava acontecendo ali. Ali em Coríntios, estava meio que dividido em 4 segmentos, né? Aquelas pessoas que seguiam a Cristo, os legalistas que seguiam Paulo, os intelectuais que seguiam Apolo e cristãos judeus que seguiam Pedro. Então tinha essa miscelânea vou usar a palavra cristão, certo? Mas, assim, judeus que acreditavam ainda na questão das raízes judaizantes, judeus que acreditavam no Messias, gentios que estavam nesse interim ainda confusos, né? Se por eles não fazerem aquele tratamento que nós lemos bastante ontem em Gálatas, né? Dos ritos judaicos, estariam de fato no reino. E ele vai trazendo, irmãos, suplico-lhes, em nome do Senhor Cristo, que vivam em harmonia, não briguem uns com os outros, e coloquem fim nas divisões. Paulo entendia que essas divisões de nada adiantava para a igreja. Esse conceito de, eu sou de não sei quem, eu sou da denominação tal, e que a gente vê muito hoje acesa entre nós cristãos. As questões têm questão de falar, eu sou crente, mas eu sou de tal denominação, como se fosse mais importante ou se fosse mais próximo de Deus por ser daquela denominação. E é o que nós estamos lendo aqui em Coríntios. Antes mesmo, têm o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me afirmaram que os desentendimentos entre vocês, meus irmãos, refiro-me o fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, eu sou da denominação tal, enquanto os outros afirmam, eu sigo Apolo, eu sou de outra denominação. E ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês?
Alguém foi batizado no nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, alguns discípulos dele lá, né? De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. A mensagem da cruz é realmente louco. É loucura você dizer para alguém negar a tudo que você vive. É loucura você falar para um jovem negar o amor moderno. Não, irmão, está errado você ficar no iFood tenda Tinder, procurando o seu relacionamento da noite. É errado você ter esse individualismo dentro da sua casa, dentro do seu lar. É errado. Mas, para quem está ouvindo você dizer isso, é loucura de sua parte. A pessoa fala, você é um doido, você é um bipolido, como é que eu não vou buscar ser feliz? Eu mereço ser feliz, Helder. Eu mereço ser feliz. Mas a que custo você merece ser feliz? Correndo sozinho e deixando sua família aqui? A que custo você merece ser feliz? Pisando no outro? A que custo você merece essa felicidade? Não olhando a quem precisa, ao quem te pede apoio? Machucando corações? Usando o corpo de pessoas, de homens ou mulheres? Enganando corações? Eu mereço ser feliz? O mundo prega isso hoje, que você merece ser feliz. Mas você, como cristão, entende o que é essa felicidade? Porque a gente volta para Gálatas, a gente volta para Tessalonicenses. Amar ao próximo como a si mesmo. É diferente desse individualismo que é pregado hoje, que infelizmente está entrando em nossa igreja, com esse entendimento de que precisamos ser felizes a qualquer custo, que Deus existe para nos trazer felicidade e prosperidade. Deus existe para nos dar e nos colocar onde quer que Ele queira. Coríntios é hoje, onde vemos líderes atestando através de relógio, anéis, pulseiras, ternos caros, o seu estado social, sua necessidade de pertencimento a uma certa classe, através do seu carro, onde ele mora, através de qual programa de televisão ele aparece, através de quantas visualizações e likes ele recebe na sua postagem, muitas vezes comprados por inteligência artificial, e Dalmo pode falar melhor, a própria Carmita. Mas eu sigo aqui. A mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, na primeira vez que tive com vocês, não usei discursos bonitos, não usei palavras diferenciadas, elaboradas, nem sabedoria humana para lhe apresentar o plano de Deus, pois decidi que quando estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece o pensamento de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, senão o Espírito de Deus. E ele traz uma coisa assim: quem é tão sábio que pode instruir a Deus? E nós já discutimos isso aqui várias vezes. E quando nós, em nossa inocência e ingenuidade, afirmamos a Deus: eu não mereço isso, Deus. Não me coloque isso, Deus. Não me entregue isso, Deus. Quem é você para dizer o que Deus tem que fazer em sua vida? Quem é você? A não ser um crente mimado, um adulto com a mentalidade infantil, de que está esperneando porque não tem o presente da loja Americanas, que seu pai disse que vai lhe dar na volta. Acorda. E aqui estamos entrando no nosso amadurecimento também cristão, porque as cartas vão mudar e vocês vão perceber a gradação e o que eu trouxe ontem, a forma de você entender como você está na terra. É Paulo, sim, sendo honesto e justo conosco, mostrando como devemos seguir. De sair daquele aspecto de que tudo é contra nós, de que nós somos os coitados, que ninguém está me vendo,
que ninguém está olhando para mim. Não, você tem um Deus, você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa de ninguém na terra. E é duro ouvir isso. Quebre essas amarras de dependências terrestres, de pais espirituais, de coberturas espirituais. Você já tem a cobertura maior, que é Deus, Espírito Santo, Jesus. Não deixe que isso afete a sua vida emocional, financeira, profissional, quando você terceiriza a um outro homem aquilo que deveria relevar e entregar a Deus. Nós o recebemos, o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. É Paulo dizendo: você é grato? Você tem sido grato por tudo que você tem recebido em sua vida, que você recebeu até agora? Você tem pausas em sua vida para refletir onde você está e de onde você veio? Ou você está preso em tudo aquilo que você não tem? Saia dessa prisão de ficar pensando, se lamentando, se auto-sabotando pelo que você não tem. E seja grato onde Deus te colocou, a família que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, a sua comunidade que você comunga, a comunhão da sua igreja, os seus líderes. Ele continua. Quando lhes disse isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito Santo, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outro. Quem conhece o pensamento do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí ele traz, né, novamente, ele reforça os 3 primeiros parágrafos, e assim, fica claro para mim como ele quer trazer, obrigado, do 1 ao 4, ele quer explicar o porquê ele está fazendo essa carta. Ele quer mostrar ao povo, eu sei que eu estive aí com vocês 1 ano e 6 meses, e eu preciso dizer o que eu estou sentindo no coração hoje. Eu estou com esse sentimento, quero soltar da garganta. Quando estive aí, meus irmãos, eu tive que baixar o meu sarrafo. Eu tive que me fazer entendível. Eu os alimentei com leite. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois vocês não estavam aptos para recebê-lo. Era uma dose cavalar de remédio que poderia muitas vezes afastar aquela pessoa. Então, percebo que ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes um dos outros, discutem e brigam entre si, como crianças, como infantis que são. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas de um mundo? Quanto um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo a Paulo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo, que se colocam em caixinhas? Afinal, o que é denominação tal? O que é denominação B? O que é denominação A? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Paulo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Eu entrei na Universal, mas me firmei na Adventista. E hoje estou na Assembleia de Deus. Mas as três denominações, os 3 líderes pregam a mesma coisa, a cruz, Jesus Cristo. E a gente fica preso em divisões, achando-se ser melhor do que outro, que não leva nada a lugar nenhum. Não importa quem planta ou quem rega. Não importa em qual porta você entra para citar a Cristo. Mas importa o que você faz dentro dela. Pois Cristo é que faz você crescer. É Cristo que faz ele crescer dentro de você.
Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. Ambos serão recompensados por seu trabalho árduo, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. E isso é Cristo Jesus. Eu não posso estar em um lugar que negue a Cristo, que não fale da cruz, que não fale do arrependimento. Se eu estou num lugar que só prega prosperidade, benefício próprio, que Cristo está a seu favor, que Cristo é seu... Você está no lugar errado, irmão. E você tem a liberdade de levantar e sair. E procurar uma igreja cristocêntrica. Procurar uma igreja baseada na palavra. Você tem liberdade para entender onde você deve estar. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira. No dia do juízo, porém, o fogo revelará tipo de obra e cada construtor realizou. O fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões deste mundo, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O que nos é ensinado neste mundo atual? O que nos é pregado como verdade, como normalidade, como algo a ser alcançado? Deus apanha os sábios na armadilha das próprias astúcias deles. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, porém, esses pensamentos de nada valem. Portanto, irmãos, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. Cristo é Deus. E aí Paulo acaba esses 3 capítulos iniciais trazendo e fazendo essa apresentação do que ele queria trazer para os coríntios e começa a falar de forma exortativa. E quando você escuta a palavra exortação, é carinho, é amor. Porque quem ama, disciplina. Nenhum pai impõe um castigo se não for por amor. Porque ele sabe, se não fizer aquilo com o filho irá para um caminho diferente daquele que ele quer. E quando nós lemos aqui, Paulo se preocupar com situações específicas, como sexo na igreja, como questão do casamento, discussões que afetam e afastam aqueles homens ali daquela igreja, é um Paulo tendo cuidado e amor pelaquela comunidade. Vocês consideram que já têm tudo o que precisam, pensam que são ricos e até já começaram a reinar sobre nós. Gostaria de fato que estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para pessoas como os anjos. Não escreva essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Amor de Paulo, amor de quem ama e exorta, é verdadeiro, dá feedback honesto. Quando chega um assunto para você, você tem que ser honesto com a pessoa. Doa o que doer, porque isso é amor, gente. Mas não é para voltar a pessoa para baixo, não. É por amor mesmo. E dizer, irmão, se estiver errado, me perdoe, mas está errado. Pois ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Jesus Cristo, por meio das boas novas, e lhes anunciei. Portanto, suplico-os que sejam meus imitadores. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não iria mais visitá-los, mas eu irei. E logo que o Senhor permitir, então verei se esses arrogantes apenas vivem de discursos ou de fato vivem do poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste apenas em palavras,
mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com a vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Ele continua. Eu queria dizer eu queria dizer quem era que vocês não deveriam se associar, ou dizer que alguém afirma ser irmão, mas vive dentro da igreja com imoralidade sexual, vive dentro da igreja de forma avarenta, vive na igreja adorando ídolos, vive na igreja insultando a outros, vive na igreja, tem problema com álcool, vive na igreja e explora os outros. Nem ao menos como com gente assim. Mas não cabe a mim julgar quem está fora da igreja. Mas certamente cabe a vocês a observar, orientar, ele usa a palavra julgar, mas é exortar aqueles que estão dentro da igreja. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Ele continua, quando ele traz a própria citação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E ele vem trazendo referência à questão dos alimentos. Quando ele fala, vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual, para o amor moderno. Ele foi feito para que o Senhor e o relacionamento com o Senhor para conosco. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? E aqui ele cita, né, lá atrás, se não me engano, Alex pode me ajudar, Gênesis, quando ele fala que os dois se tornarão um só. Não, acho que é em Efésios, né, que ele traz essa questão do um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor, ele tem uma união de espírito, que é o cordão entre dobras, né? Marido, mulher e Cristo, nesse relacionamento. Não dá para ter um quarto ou um quinto nesse aqui. Já basta, já se completa. Marido, mulher e Cristo. Não tem espaço para terceiros ou distrações. Não tem espaço para pornografia. Não tem espaço para negar o prazer ao outro. Não tem espaço para você não ter comunicação. Porque você precisa colocar, e se você está percebendo que em seu casamento não está tendo isso, coloque mais Cristo. A terceira dobra. Coloque mais Cristo em seu casamento. Que, de fato, você vai conseguir abaixar o mundo, o volume do mundo, quando você coloca mais Cristo em sua casa. O desejo daquela série que tem sexo vai diminuir. O desejo de estar em lugares físicos ou virtuais vai diminuir. O desejo de olhar para o lado ou admirar o lado vai diminuir. Porque Cristo é completo. E quando você convida Cristo para o seu casamento, tudo muda. O seu marido observa o seu amor sacrificial por ele. A sua esposa observa o seu amor companheiro por ele. E, em paralelo, o amor eros entra na jogada. A gente não pode negar, estou falando aqui com adultos. Precisamos entender o que nós queremos em nossos casamentos. Se eu quero alguém que me sirva, alguém que me faça feliz, eu estou pregando o amor moderno. Se eu quero que alguém que me torne, que eu não tenho tempo, que eu preciso que respeite o meu momento, não é o que Cristo prega. Isso é o amor moderno. É o que o mundo prega. Quando você tem uma demanda em sua casa e você fala, agora não, respeite meu momento, que é o momento de ver o jogo. Respeite meu momento, que agora é o meu momento de ouvir fofoca. Não existe isso no amor companheiro. Não existe isso no amor sacrificial. Não existe isso quando você entende que o seu casamento é de 3 dobras: marido, esposa e Cristo. Ele continua e ele faz o capítulo 7 justamente instruções sobre o casamento e aquela imoralidade que existia ali. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Ele continua. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. Eu creio dizer isso e dou um conselho no Espírito de Deus. E ele volta a falar da comida, só que ele traz a comida, gente, para a gente entender tão amplo esse significado da comida aqui no capítulo 8. Ele está expandindo tanto o que ele quer trazer aqui, quando ele fala, contudo,
Tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso essa pessoa não ficar em dúvida e terá sua consciência contaminada? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como, se aquilo que eu faço, se o lugar que eu estou escandaliza outro irmão, faz outro irmão pecar, eu nunca mais estarei lá. Eu nunca mais, ele coloca aqui, comerei carne, pois não quero fazer que nenhum meu irmão tropece por causa de mim. E ele continua o capítulo 9, voltando ao capítulo 1 e 3, dizendo que ele não precisava fazer o que ele fez. Ele teria por direito ser sustentado, mas ele preferiu assim fazer como forma de ensinar a eles que ele não está ali pelo dinheiro, diferentemente de todos aqueles líderes que estavam lá levando a palavra através do benefício financeiro. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito de uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fiz uso desse direito. Preferi suportar qualquer coisa a fim de não sermos um obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Para não pôr dúvida a esse irmão, para não escandalizar esse irmão com um benefício, com um carro melhor, com a moradia melhor, Paulo preferiu manter-se no padrão abaixo, muitas vezes dificuldade, para ajudar outros a chegarem a Cristo. Ele continua falando que nunca usou esse direito, e ele finaliza, né, a nossa leitura embora eu seja um homem livre, qual é a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas, sem cobrar nada a ninguém, de modo que não desfrute os direitos que tenho para anunciar as boas novas. Quando estive com judeus, vivi com judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com aqueles que respeitam a lei judaica, vivi de forma igual. Quando estive com os gentios, da mesma forma. Estou pulando aqui, certo? Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum. E eu não consigo não lembrar de Miriam. Paulo era intencional, Miriam? Não tenta encontrar Paulo era intencional. ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das bênçãos. Olha a sabedoria desse versículo. Amém, Rubi? Está feliz em poder espalhar as boas novas e entende que, ao espalhar as boas novas, ele está participando do reino, está participando das bênçãos que existe em espalhar as boas novas. E para vocês, como está? E como está sendo essa leitura? Como foi entrar no livro de Coríntios? Vocês identificaram alguma similaridade com a nossa vida atual? Vocês se colocaram na leitura? Faça os exercícios.